Família, sextou por aí? Porque por aqui, Queimados, Baixada, Fluminense, olha, fica até difícil colocar aqui o pensamento para gravar o vídeo. É pagode aqui, é axé ali, é não sei o que ali, agora ó. Que vai sentir saudade da minha companhia. Sextou, mas amanhã tem que estar com essa alegria, né? De repente eu vou ali, tomo uma, danço, pagode, pá, passinho, com a vitória do nosso Vascão. Nada de completar 10 jogos sem ganhar, pelo amor de Deus. Mas família, tô aqui pensando com pagode, rock, funk. Cara, 2 anos e meio, né? A gente pode arredondar com o Léo Jardim pegando no gol do Vasco. Parece que o Vasco vai ter que buscar um outro nome, um outro goleiro. Ou será que dá para confiar no Daniel Fusato? Vamos resenhar sobre isso. Agora é oficial. Souza, Capasso, vão com Deus. Vamos resenhar aqui também sobre o provável Vasco, o provável Fortaleza. Trocar uma ideia também sobre uma reunião que teve aí Fernando Diniz, departamento de futebol. E quero trazer um corte aqui para a gente reagir juntos. No programa de hoje, Seleção Sport TV, estava por lá o Fernando Praz, o Led, o Rizek, o Lino. E a pergunta foi a seguinte: Fernando Diniz vai dar certo no Vasco? Resenha boa também pra gente trocar uma ideia. Então chega aí nesse sextou. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Primeiro assunto do vídeo é Fashion Week, moda. Tá na tela, ó. Os materiais da parceria entre Vasco e Nike já foram aprovados e estão em produção. Os uniformes 1 e 2 são considerados fora de série. O terceiro uniforme será azul e trará o escudo tradicional do Vasco no peito. Tá aí a informação do Matheus Gilbert. Família, já falei bastante, né, sobre esse assunto aqui um tempo atrás. Pra galera que tá chegando agora, quero até saber a opinião de vocês, claro. Sempre falei isso aqui, poxa, em relação à moda, Fashion Week, sair trajadão em qualquer lugar, pô, festa, casamento, a capa da aula, a capa da show. Todas as camisas aí recentes da capa. Teve uma até que ganhou um prêmio aí, né, cara? Essa última agora, preta de goleiro, a terceira camisa, todas. Essa aqui nem se fala, sabe? Aula, show. Mas a gente tem que buscar um papel colorido para nos ajudar, né? Ganhar um pouco mais. E a capa não estava chegando nesse nível, né? Então, assim, é legal também a Nike. Espero que seja aí um material bonito, que as camisas fiquem show de bola e que seja uma parceria que possa trazer aí bons frutos, né? Podemos dizer assim, família. Quando o Vasco, né, acertou um tempo atrás aí com a capa, a galera ficou, né? Com essa memória afetiva aí, emocional. Pai, caraca, capa, o Vasco, pô, viveu, né, o seu melhor momento com a capa e aí não aconteceu muita coisa, né? Nada, melhor dizendo. Então, vamos ver. A Nike, junto com o Vasco, caminhando aí nessa nova trajetória do nosso Vascão, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar desse comunicado do Vasco em relação ao Souza e o Manuel Capasso. Ontem eu destaquei aqui, né, uma página que deu uma zoada aí no time do Vasco, página do Vasco, e hoje eu tava vendo um comentário aqui nessa página, nessa postagem do Vasco, eu morri de rir também. Aí comentaram assim, pô, show de bola, esse ano tem mais comunicado que gols. Fase nossa, hein? Mas vamos lá, ó. O Vasco da Gama informa que de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou as rescisões contratuais dos atletas Souza e Capasso. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais. Então, até aqui, né, o Souza já até fez uma postagem, né, agradecendo, e já falei aqui, né, do Souza ontem. O Souza vai meter um gogó danado, e é isso, você é um dos 3 melhores volantes, eu tô vendo os volantes do Vasco, eu consigo contribuir, e né, não aconteceu. E também o Capasso, eu tava vendo essa postagem aqui, né, da mídia vascaína. O prejuízo do Vasco em relação ao zagueiro Capasso. 2023, o Vasco gastou aproximadamente 8 milhões de reais e 2025 rescinde com o Capasso após 2 anos e pouquíssimas partidas pelo clube. Por que eu estou colocando aqui essa matéria? Né? Porque muita gente vai, né, no momento que a gente se encontra, da gestão Pedrinho, né, 9 jogos sem ganhar, amiguinho para lá, amiguinho para cá, confusão com o Edmundo, com certeza isso aqui vai cair na conta dele, absurdo, tudo mais, não sei o quê. Mas a gente precisa entender, né, e eu nem vou criticar a contratação em si, não, feita pela 777. Poderia muito bem aqui o Capasso, porque eu falo muito dele aqui, né, que ele é horroroso. Mas, à época, era um jogador que estava, né, se destacando lá no Atlético Tucumã, me parece. Eu lembro até que o Oswaldo Pascoal, né, elogiou essa contratação, mas ele falou, pô, não sei, vamos lá. Eu acho que vale a aposta, mas né, joga em time pequeno lá, tudo mais. Aconteceu isso com o Verratti, e o Verratti hoje é um protagonista do Vasco. Então, não vou criticar a contratação, tá? Mas também a gente não pode jogar na gestão.
Não pode, porque o Capasso ele não quis sair, teve proposta, segundo, né, o Felipe. Ah, mas poxa, o Thiago, o Pedrinho, o Carille e agora o Fernando Diniz, teria que aproveitar o jogador. Mas, gente, a 777 em 2024 tomou a decisão de emprestar o Capasso, porque ele era fraco. E aí a gente pega, né, o elenco que foi montado ali para 2024, me vem à mente, pô, Medel com 30 e poucos anos, 36 anos, o Maicon com 30 e poucos anos e sem dois joelhos, o Léo, que na época não tava lá essas coisas, João Vitor, aí tinha a molecada da base, e o Capasso não foi aproveitado. Com dois zagueiros, Maicon e Medel, acima dos 35 anos. E mesmo assim o Capasso, a 777, não quis ficar com o Capasso. Então por que agora tem que jogar na conta do Pedrinho? Ah, porque o Capasso foi campeão paraguaio. Pô, faça-me o favor, né? Sabe, faça-me o favor. Então, assim, é um jogador fraquíssimo, na minha opinião. Já falei aqui algumas vezes, respeitosamente falando, todos os torcedores do Vasco que estavam pedindo o Capasso, carência. Eu entendo de carência, eu entendo dos vascaínos que estão carentes. Nesse momento eu sou carente. Então a galera que estava pedindo Capasso, carência. O nome disso é carência, porque no dia que o Capasso for o atleta, o zagueiro que vai resolver os nossos problemas, escuta o que eu tô falando, o mundo acaba. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco, né, sobre o Léo Jardim, o goleiro mais bonito do Brasil e um dos melhores, né, do Brasil dentro de campo. Tá aqui, família, ó. Porto estaria disposto a pagar aproximadamente de 8 a 10 milhões de euros pelo goleiro Léo Jardim do Vasco, após a possível saída de Diogo Costa para o Manchester City. Os primeiros contatos com os representantes do atleta já foram feitos. O Vasco irá acionar uma cláusula contratual que estende o contrato do Léo Jardim até dezembro de 2026. Então, aí fazer o quê, família Vasco? Então, não tem nada aqui para falar mal, é isso ou aquilo. O jogador, né, vai atuar, vai jogar, o Vasco vai acionar a cláusula, então eu não quero saber para onde o Léo Jardim vai, que clube ele é isso, porque o que me parece é que o jogador não quer ficar. E é muito daquela resenha que a gente já teve aqui. No Vasco, nesse momento, fica quem quer, irmão. Não dá para ter jogador insatisfeito. Então, se o jogador entende, junto com o staff aí dele, que é melhor ir pro Porto, ou um outro projeto aqui no Brasil, que me parece que vai acabar pintando aí um Cruzeiro da vida, um Palmeiras da vida, né? Porque, já falei isso aqui algumas vezes, né? O Cássio já tá com seus 30 e poucos anos. O Everton e o Lomba também, da mesma forma. E o Léo Jardim, se eu não me engano, tá com 29, tá de boa ainda para goleiro. Com certeza vão buscar aí, né, informações sobre o Léo Jardim. Mas, como ele já jogou em Portugal e agora, né, conseguindo jogar num grande clube, que disputa a Liga dos Campeões, que disputa, né, sempre ali o topo no campeonato português, o Léo Jardim deve olhar com grande interesse, porque ele quer ser convocado para a seleção brasileira, quer disputar uma Copa do Mundo, e por que não? Né? Eu acho que dá sim para, né, atuando, performando, jogando bem, é claro, figurar ali entre os três goleiros, e a gente entende, né, não é porque a gente... nós somos vascaínos que a gente não vai entender o pensamento do cara. Se ele estivesse matando a planta, enterrando, como é aqui Capasso e Souza, vai com Deus, né? Acabei de falar isso, Léo Jardim eu entendo, né? Se destacou, começou muito mal no Vasco, mas depois deu a volta por cima, então o cara profissional vai buscar o melhor caminho que ele entende para a carreira dele. Claro que eu queria a permanência, né? Mas como ele se destacou, vai buscar aí o melhor caminho pra ele, como eu tô dizendo. Se tivesse matando a planta, a gente, ó, vaza. Então eu não vou ficar puto com ele, é isso, é aquilo, vaza Léo Jardim, ingrato, nada disso na minha opinião. Fico triste porque o Vasco vai perder aí um grande goleiro, caso isso aconteça, é claro, como eu acabei de falar aqui, né, poxa, vai completar aí 3 anos, né, 3 anos de Léo Jardim sem ele dar brecha, falhou uma hora ou outra, mas pegando muito, agarrando muito, e aí o Vasco vai ter que buscar um outro goleiro, que eu não sei, né, se é o Daniel Fusato, até mostrou ali pouca coisa, né, nos jogos que ele jogou nesse ano, mas é isso, provavelmente vamos perder o Léo Jardim pensando na temporada do ano que vem, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de... Vamos primeiro falar aqui do jogo de amanhã, depois a gente reage aqui ao programa Seleção e Sport TV, né, jogo muito importante, contra o Fortaleza amanhã, Vasco com 7 pontos, é o primeiro time da zona de rebaixamento ali, na 17ª colocação, Fortaleza, se eu não me engano, tá com 10 pontos, Fortaleza esse que não conseguiu ganhar ainda fora de casa, né, empatou com o Mirassol, empatou com o Sport, perdeu para o Vitória, se eu não me engano, é isso aí, agora vai encarar o Vasco, nunca ganhou do Vasco aqui em São Januário, família, matéria do GE tá na tela para vocês, ó, a escalação do Vasco, Diniz deve manter base titular da estreia. Lemos treina sem restrições. É isso, a matéria destaca também essa questão do Lemos, que deve estar entre os relacionados para a partida de amanhã, e também tá aí, tem a imagem, né, do Payet também treinando normalmente. O Lucas Freitas, a matéria está pontuando aqui,
não voltou ainda, família. E o provável Vasco, tá aí, ó. Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, né? Vale destacar que a sequência de jogos que o Luiz Gustavo tá tendo. Hugo Moura, ou Matheus Carvalho, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Eu não sei aqui se a questão do Hugo Moura é uma questão física, né? Mas eu até concordo, né? Dentro das opções Jair, Paulinho e Matheus Carvalho, para jogar de primeiro volante, eu gosto mais do Matheus Carvalho. O Sforza, né, também faz essa função, então vamos aguardar se o Diniz também entende que o Sforza é uma possibilidade. É o que eu falo, bola, ele sabe jogar. Ele é bom tecnicamente. Nunca falei aqui que o Sforza é um peladeiro, é um Zé Gabriel. Sabe lançar, tem bom passe, posicionamento, né? Tem personalidade. Várias vezes mostrou isso em 2024, né? Em disputas de pênaltis, que ele assumiu a bronca, bateu e marcou. Né? Mas é muito lento, é muito devagar. E eu sempre gosto de falar isso, né? Aí você pega Verrete, Coutinho, o Nuno que já não tá com aquela condição física toda para ficar ajudando sem a bola. Aí soma aqui um Sforza. É muita gente, sabe, sem sangue. Eu não tô nem falando questão, sabe, de corpo mole, não, é característica, é um time pesado. E aí tu soma o Sforza nesse meio campo, nossa senhora, é tudo que o Fortaleza, o Vojvoda vai, né, o Vojvoda vai sonhar com isso. Então, eu não gosto muito, prefiro Matheus Carvalho, que realmente não tá legal, não vem de boas partidas não, mas eu acho que é um jogador que tem mais essa condição física, né, pra proteger a defesa, pra fazer uma cobertura, então eu prefiro. E no comando de ataque, linha de 4 aqui, não tem nada pra mexer, né, apesar do Lucas Piton tá muito mal, o Vitor Luiz não passa confiança alguma, e aí no comando de ataque, eu, né, sinceramente, mudaria aqui alguma coisa, cara. Entendo o Diniz, não vou criticar o Diniz, porque ele precisa dar sequência, né, eu acho que ele quer colocar o time novamente em campo com mais tempo, com as suas ideias, né, com as movimentações, pra ver se o time vai conseguir entregar, mas como eu tô aqui nessa pegada já há mais tempo, né, e você também, eu entendo isso. O Vasco precisa ter, nesses 4 jogadores de frente, um deles, cara, tem que ter uma condição física legal, sabe? Pra puxar um contra-ataque, pra ajudar numa recomposição, né? De repente você consegue aqui trocar os passes, pá, uma movimentação acontece e não tem ninguém pra te dar uma opção de atacar o espaço, aquela bola em profundidade. Todos os jogadores aqui, ó, tem que chegar assim. E aí eu não acho isso interessante, cara. Então, Lloyd seria uma opção? Eu acho que sim, cara. O jogo em casa, né? O Fortaleza joga e deixa jogar. Fortaleza dá espaço, não é um time que vai ficar lá atrás, vai atacar o Vasco, não deve ser um jogo bom pro Lloyd. Na base, eu não conheço assim, né? Eu até outro dia vi o Faísca falando dele lá no canal Atenção Vascaínos, um corte que apareceu pra mim. O Alegria, né? Que tem essa velocidade também. Eu acho isso. Mas, né? Se ele optar por esse time aqui, vamos torcer pra dar muito certo e o Vasco conquistar esses 3 pontos. Falando do time do Fortaleza, o provável time, né? Segundo a matéria do GE, vai ter algumas mudanças do jogo da Libertadores. Eu não sei, não vou nem aqui tentar falar o nome, cara. Bucumanga, sei lá, alguma coisa assim. Tá aí, João Ricardo Mancuso, Davi Luiz e Gustavo Mancha. Gaston Ávila ou Pacheco, então eu entendo que o Gaston Ávila é lateral esquerdo, o Rosseto, o Paul Fernandes, né, aquele lá do Boca Juniors, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lutiero. Então aqui eu pego o Fortaleza como exemplo, né. Tem aqui, né, o Pikachu, que a gente pode dizer que é aquele ponta mais construtor, não é tão rápido assim, mas tem o Breno Lopes, né, para dar essa dinâmica na frente, essa velocidade. O Lutiero também é um jogador que tem uma boa mobilidade e gosta de fazer gol no Vasco, hein? Ficar de olho nele, pelo amor de Deus. Mas assim, família, não tem jogo fácil, né, no Campeonato Brasileiro, é um time complicado de jogar, mas a gente tem que tentar, né, a vitória a todo custo, para depois, né, com uma certa moral, encarar o Operário, depois a gente, olha, pega o Fluminense, um clássico. Então assim, não tem jogo fácil, é uma sequência difícil que o Vasco tem até a parada, e a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível para pelo menos ter um pouco de paz nessa parada aí, né, do Mundial, e a galera trabalhar cegado ali para entregar resultados melhores na sequência da temporada. Mas me conta aí se você faria alguma mudança. E para finalizar a nossa resenha, gostaria de reagir aqui com vocês esse corte do programa de hoje, Seleção Sport TV. Como eu disse, estava por lá o Rizek, o Lino, o Fernando Praz, respondendo a seguinte pergunta: Fernando Diniz, vai dar certo no Vasco? Tá na tela. A passagem de bastão do Taon para o Seleção, o Vinícius Bueno me perguntou, vai dar certo o Diniz no Vasco? Eu repasso a pergunta para vocês. Vai. Agora é o que a gente falou. O sarrafo de cada um. O que é o vai dar certo? Ele falou ali que acredito que o Vasco brigando por todos os títulos. Isso não. Isso não é o dar certo. Se tu levar isso como parâmetro para dar certo, falando a curto prazo, né? Falando daqui pro final do ano. Ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é o Vasco fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Eu acho que esse é o dar certo. O Diniz começar a organizar a casa. Em cima das ideias do Diniz, o Pedrinho, de alguma forma, conseguir começar a remodelar o grupo, começar a montar um grupo, porque um grupo não se... A gente tem vários exemplos de Flamengo, de Palmeiras, um monte. O grupo não se monta em um ano só.
Tu vai montando 20% esse ano que vem tu faz adaptações, faz correções, vai até tu conseguir. E o Vasco faz tempo que não tem um trabalho assim. Um trabalho com início, meio e fim. É sempre apagando incêndio. Família, o áudio não fica muito legal, mas só para pontuar o que o Fernando Praz está falando aí, eu já falei isso aqui, né, algumas vezes, até pegando o gancho do Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Justamente aconteceu esse tipo de trabalho aí, né? Quando você pega o elenco do Fluminense, campeão da Libertadores, você vai ver um Ganso que chegou em 2019, um Nino que chegou em 2021, o Ares que também chegou em 2021, aí o André que veio da base, realmente foi construindo ao longo do tempo. Agora, é aquilo, né? O Vascaíno ele não tem tanta paciência, porque são anos de sofrimento. Mas eu acho que o Vasco tem boas peças. E aí, né, claro, você melhorando, contratando bons jogadores, com saúde, com velocidade também, que está fazendo muita falta, e esse time até, né, bater campeão. Então eu entendo que o Fernando Diniz é um treinador importante nesse sentido, e por isso que eu espero que, num primeiro momento, ele possa ter tranquilidade, né, conseguir os resultados, para quando chegar um momento de turbulência, que vai chegar, não tem como, chega para todo mundo, né, chega para o Abel, lá no Palmeiras, sempre é cobrado às vezes, né, não vai chegar para um treinador que ainda está conhecendo o elenco, que um clube que vive um momento de pressão, que tem jogadores que têm, né, uma dificuldade de confiança, mas é por aí, eu já falei isso aqui algumas vezes, cita até o exemplo do Nino, né, o Vascaíno hoje teria paciência com um zagueiro chegando do Criciúma, o que aconteceu lá, né, então é isso, né. Sempre monta esse time aqui para subir, agora monta esse time para não cair, monta esse time para tentar ser campeão carioca, troca treinador. Então, assim, eu acho que agora é a chance, até pela ideia de jogo de futebol do presidente, que agora eu acho que ele consegue botar a cabeça no travesseiro, pelo menos, e dizer, agora eu durmo tranquilo porque eu contratei dentro da minha convicção do que eu acho de futebol. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas eu acredito que a médio prazo, pensando em planejamento, se o Vasco conseguir começar a fazer isso, eu acho que dá para considerar que deu certo o trabalho. O melhor treinador que o Vasco poderia contratar, o Pedrinho contratou, é o Diniz. Nesse momento, estava... Também acho. O Vasco conseguiria contratar? Estava livre, era uma contratação viável, ele arruma time, ele potencializa jogador, ele já trabalhou no Vasco, ele queria trabalhar no Vasco. Então, esse foi um acerto. Agora, o Pedrinho acertar a questão 100% corretamente, ele tem que isolar o time do ambiente político de São Januário. Esse é o grande desafio dele. Ele já fez o passo certo, contratar o Diniz. Isolar o time, o futebol, isso parece a politicagem de dentro de São Januário, dentro do clube, é o grande desafio. Para esses jogadores terem, o Diniz e os jogadores terem tranquilidade para trabalhar. O Vasco tem uma possibilidade cada vez mais remota de ser campeão, de disputar um título esse ano, seria na Sul-Americana. Está difícil até se classificar. Não, e tem um brasileiro sem sustos. Em primeiro não vai se classificar. Não, vai tentar jogar o playoff. E o brasileiro fazer um campeonato sem sustos. Nesse momento está no Z4. Mas eu acho que o movimento do Fernando Diniz foi o mais correto possível. Agora ele tem que potencializar o grupo, reforçar com responsabilidade, porque o Vasco não tem dinheiro nenhum, e deixar ele trabalhar em paz, né? Longe da política do clube. A gente falava do Carlo Ancelotti há pouco. Eu sou muito fã do italiano porque eu acho que ele é um treinador que se adapta a diferentes contextos. Eu sei que com elencos de Europa, né? Mas ele já jogou defensivamente, ofensivamente, já jogou em time grande, time médio, time pequeno, já jogou com posse de bola, sem posse de bola, com contra-ataque, de tudo que é jeito. E não à toa ganhou em 5 ligas diferentes na Europa e é o maior vencedor da história da Champions, cada uma com um contexto diferente. E com um intervalo gigante, né, de 20 anos, de uma conquista para outra de Champions, ou seja, o futebol mudou e ele continuou no topo, observando as mudanças. E eu acho que o Diniz, embora ele goste de fale o tempo todo que ele não é um técnico de uma ideia só, ele é visto dessa forma hoje no futebol brasileiro. As pessoas olham para o Diniz e associam a uma só ideia de jogo, que é a do Fluminense, lindamente campeão da América. Eu acho que o desafio dele esse ano é mostrar na prática que ele é capaz de se adaptar a um ambiente que não dá o material humano que o Fluminense tinha, não dá as possibilidades técnicas que o Fluminense tinha, e eu sei que ele melhorou muito a visão que a gente tinha daquele elenco. Mas, por exemplo, eu acho que o Vasco vai ter que jogar de um jeito defensivo muitas partidas, vai ter que abrir mão muitas vezes do que ele acha que é a qualidade do jogo em nome de resultado, coisa que eu sei que historicamente é uma coisa que incomoda o Diniz, e eu acho que são necessárias, porque treinador de futebol tem que se adaptar a diferentes cenários, e eu acho que é um grande desafio para ele comprovar na prática o discurso dele, que é um treinador de vários cenários. E eu acredito que ele seja mesmo, mas a dificuldade do Vasco, na minha opinião, apresenta essa possibilidade para ele. Então, eu já vi o Diniz falar sobre isso várias vezes e eu concordo em parte com ele. Ele só tem uma maneira de jogar. Não, ele não tem uma maneira só de jogar.
Ele pode construir com 3, com uma linha de 4. São Paulo era diferente né? do Fluminense. O que as pessoas confundem às vezes é que ele gosta de ter a posse de bola, de valorizar a bola. E como é que ele valoriza a bola? Quando ela está, principalmente na fase defensiva, quando tu recupera a bola, tu fica com ela, tu aproximar. Então, assim, isso eu acho que ele não abre mão. Isso ele não abre mão. Agora, ele pode jogar com o time com a linha mais baixa, ele pode construir de uma maneira diferente, mas ele sempre vai usar o goleiro, porque o goleiro é uma válvula de escape. Né? Se o time adversário está marcando individual, a tua superioridade é construída através do goleiro, para tu não ter que rifar a bola. E aí que tá. Tem algumas coisas que parecem paradoxais, mas não são. Como é que o Diniz vai jogar com posse de bola se o time dele é inferior tecnicamente? Se o teu time é inferior tecnicamente e tu não ficar com a bola, tu vai dar a bola pro time que é superior tecnicamente. E o time é superior tecnicamente por quê? Porque ele trata melhor a bola. Então, o que tu tem que fazer? A arma do time adversário, que é melhor que o teu, é ter a bola. Quanto mais o Real Madrid tiver a bola, mais ele vai te matar. Então, tu tenta ficar com a bola. Aí é um desafio dele. É isso, família. Acabou aqui o corte. Só para pontuar aqui rapidamente, né? Vou colocar na tela para vocês aqui uma informação da galera lá do canal Na Torcida Vascaínos. Fernando Diniz se reuniu com nomes importantes do clube para alinhar o novo processo de trabalho da temporada. Pedrinho, Carlos Amoedo, Felipe, Daniel Brito, que é analista de mercado, Daniel Félix, coordenador de performance e preparação física, Wagner Bertelli, que é preparador físico, né? Que faz parte da comissão técnica do Fernando Diniz. A missão foi integrar todas as áreas do clube para a temporada. Então é isso, né, cara? Espero que o Diniz faça um grande trabalho no Vasco, possa ter sequência, né? Possa ser um trabalho longo que a gente entende que os resultados vão acontecer, né? Que o treinador ficando tem bons resultados, né, família? Mas eu concordo plenamente aí, cara, com o Fernando Praz. Inclusive, falo isso aqui para justificar. Lá atrás, né, eu falava isso, ali perto do Carille ser demitido, que o Diniz tem muito mais a cara desse time do Vasco do que o Carille. Porque justamente é um treinador que vai tentar ficar com a posse de bola, já que esse time do Vasco claramente tem uma dificuldade física para jogar sem a bola, para ficar atrás, para atacar espaço, para jogar no famoso contra-ataque. Então, o Diniz, ele vai tentar dar mais ferramentas, movimentações para o Coutinho ficar mais com a bola, pegar na bola toda hora, associar com o Nuno, com a chegada do Piton. É isso que a gente espera. Agora, se até o Diniz tiver essa dificuldade, né, a coisa não conseguir caminhar, o Vasco não criar as oportunidades, é a hora do Diniz também continuar com a sua filosofia, com as suas ideias, mas, né, ter jogadores de velocidade, que é o que eu estou falando aqui, porque lá naquele Fluminense, ele tinha áreas, né, que muitas das vezes era essa válvula de escape, às vezes ele utilizava um 9 ali no lugar do Cano, que também tinha uma boa mobilidade, né, esqueci o nome do jogador, cara, fez gol importante na final, esqueci mesmo o nome dele, que tá lá no futebol mexicano, né, é isso, tem que ter essa velocidade que o Vasco não tem, se a coisa não fluir tecnicamente, tem que ter mais parte física nisso aí, mas eu concordo com o Fernando Praz, cara, e com o LED ali, é o melhor nome pro Vasco, assim, disparado, dentro das opções que tinha, agora é torcer, e, né, pra tudo dar certo, e o Vasco conseguir a sua primeira vitória no sábado e ter essa sequência de bons jogos aí, né? Fluminense, Operário, Melgar, classificar essas competições aí, no caso para os playoffs da Sul-Americana, para chegar ali na parada do Mundial com mais tranquilidade, melhor colocado no Campeonato Brasileiro, basicamente com o dever cumprido na Copa do Brasil, na Sul-Americana nem tanto, né? Que o ideal seria a primeira colocação, mais classificado pelo menos ali na segunda colocação, que aí você consegue ter mais tranquilidade, vamos ver se consegue reforçar esse elenco e aí, né, caminhar para o restante da temporada. Fui, família, tamo junto.